Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor and Franklin, Em Busca de Sentido. Plano de fuga. O sentimento predominante de ser mero joguete, ou princípio de não assumir um papel de destino, mas de deixar ao destino o seu livre curso, tudo isso e ainda a profunda apatia que se apodera da pessoa no campo de concentração, são fatores que se explicam porque ela evita qualquer tipo de iniciativa e teme tomar decisões. A vida no campo de concentração apresenta situações que exigem decisões súbitas e imediatas, e que muitas vezes representam decisões sobre o ser ou não ser. O prisioneiro, então, prefere que o destino o livre da obrigação de se decidir. Essa fuga ante a decisão pode ser muito bem observada quando o prisioneiro precisa decidir se foge ou não. Naqueles minutos, e a cada vez somente podem ser poucos os minutos nos quais precisam tomar a decisão. Ela passa por horrível tortura interior. Será que tento fugir ou não? Devo assumir o risco ou não? Eu mesmo também experimentei esse purgatório de tensão interior ao surgir uma oportunidade de fuga poucos dias antes de aproximar-se à frente de combate. Um companheiro que precisava prestar serviços médicos em barracões situados fora do campo era a favor da fuga. Ele insistia em fugir comigo, a pretexto de uma consulta conjunta para um não prisioneiro, para o qual ele alegou necessitar-me urgentemente como especialista. Demos um jeito de sair do campo. Lá fora, um membro secreto de uma organização de resistência estrangeira nos forneceria uniformes e papéis falsos. No último momento, entretanto, surgiram dificuldades de ordem técnica e tivemos que voltar para o campo. Aproveitamos a oportunidade para apanhar algumas batatas meio podres como provisão para o caminho, e principalmente precisávamos arranjar uma mochila para cada um. Para esse fim, penetramos num barracão vazio no campo de mulheres, que acabara de ser evacuado. Tendo elas sido levadas para outro campo, um caos inimaginável se nos apresentou nesse barracão. Estava tudo numa grande bagunça, e se podia ver claramente que muitas mulheres haviam fugido. Trapos e palha, restos estragados de comida e louça quebrada. Mas preferimos não levar nem mesmo tigelas em bom estado, que, em regra, eram considerados objetos de alto valor no campo de concentração. Sabíamos bem que, ultimamente, quando passaram a reinar as piores condições possíveis no campo de concentração, essas tigelas de sopa costumavam ser usadas não só para a mesa, mas também como lavatórios e urinóis. Era rigorosamente proibido ter no barracão qualquer vasilha para essas necessidades fisiológicas. Entretanto, essa proibição foi simplesmente ignorada por todos aqueles que, durante a epidemia de tifo exantemático, estavam prostrados com febre alta e que nem com auxílio dos outros podiam ser levados à noite para a latrina, dada a sua grande debilidade física. Enquanto fico de guarda lá fora, meu colega penetra sorrateiramente no abandonado barracão de mulheres. Pouco depois, ele sai, todo contente, mostrando disfarçadamente, porém com muito orgulho, a mochila que traz escondida debaixo da capa. Diz que ainda viu outra lá dentro e que devo buscá-la para mim. Ele fica de guarda e eu entro no barracão. Ao vasculhar os montes de objetos desordenados, encontro, para minha grande alegria e surpresa, ainda antes de dar com a outra mochila, uma velha escova de dentes. Nisso vejo, em meio aos objetos evidentemente deixados para trás na precipitação da fuga, um cadáver de mulher. Volto apressado para o meu barracão, a fim de apanhar todos os meus pertences, minha tigela de sopa, algumas luvas esfarrapadas que herdei de um paciente falecido naquele barracão de tifo exantemático, e algumas dezenas de papeizinhos nos quais eu passara a reconstruir com anotações estenográficas o meu manuscrito científico perdido em Auschwitz.
Às pressas, ainda faço uma visitação e percorro pela última vez a ala direita e depois a esquerda de pacientes deitados sobre tábuas podres, apertados um contra o outro, de ambos os lados do corredor e no meio do barracão. Chego ao único conterrâneo meu que jaz ali às portas da morte. Salvá-lo, apesar do seu estado muito crítico, tinha sido para mim uma questão de honra. É claro que tenho que manter em segredo o meu plano de fuga. Mesmo assim, o meu companheiro parece suspeitar de alguma coisa. É possível que eu estivesse um pouco nervoso. Em todo caso, ele me pergunta com a voz muito débil, abre aspas, você também vai cair fora? Fecha aspas. Digo que não. Mas não consigo mais afastar-me dele, do seu olhar. Após a visitação, volto para ele. E mais uma vez se fixa em mim aquele olhar sem esperança. E de alguma forma o sinto com repreensão. Cada vez mais cresce aquele sentimento incômodo que se apodera de mim a partir do momento em que acordei em fugir com o meu colega. Procedendo contra o meu velho princípio de não assumir o papel do destino. De repente, saio do barracão rumo à enfermaria para avisar o meu colega que não posso ir. Nem bem lhe acabara que não podia mais contar comigo. Mal tomara eu a decisão de continuar com os pacientes como antes. Deixei de sentir, de um momento para o outro, aquela intranquilidade. Fico sem saber o que virá nos dias seguintes. Interiormente, porém, sereno como nunca, a passo firme, volto para o meu barracão de tifo exatemático, sento-me sobre as tábuas, aos pés do meu conterrâneo, procuro consolá-lo e fico batendo papo com os outros companheiros, tranquilizando-os. Chegou então o último dia em nosso campo de concentração. Quase todos os internados haviam sido levados em transportes maciços para outros campos, visto que se aproximara a frente de combate. Os graúdos do campo, os capos e os cozinheiros haviam fugido. Foi dado o aviso de que, à noite, o campo teria que ser completamente evacuado, incluindo os últimos prisioneiros que restavam, que eram, sem exceção, doentes e alguns poucos médicos e, entre aspas, enfermeiros. Constava ainda na comunicação que, à noite, o campo seria incendiado. Acontece, porém, que à tarde ainda não haviam chegado os caminhões que deveriam buscar os doentes. Súbito, trancaram hermeticamente a saída do campo e passaram a vigiar rigorosamente a cerca de arame farpado, de modo que ninguém mais pudesse cruzá-la em algum ponto, já meio preparado. A situação tornou-se inquietante. Aparentemente, queriam incendiar o campo com os prisioneiros restantes lá dentro. Pela segunda vez, o meu colega e eu resolvemos fugir. Existem 3 cadáveres para enterrar fora da cerca. Recebemos a incumbência de fazê-lo. É que, fora nós dois, não há mais ninguém naquele campo que tenha forças para isso. Quase todos jazem prostrados, com febre alta e delírio, nos poucos barracões ainda ocupados. Então, tomamos a decisão. Com o primeiro cadáver, contrabandeamos a mochila do companheiro dentro da velha tina usada como maca e caixão. Com o segundo cadáver, levamos mais mochila. Com o terceiro corpo, nós mesmos fugimos. Conseguimos executar bem o nosso plano até o segundo cadáver. Mas antes de levar o terceiro, tenho de esperar. Meu colega avisou que tentaria arranjar algum pedaço de pão para comermos nos dias seguintes na floresta. Fico esperando. Passam-se os minutos, cresce a minha impaciência e ele continua não aparecendo. Logo agora, quando eu já estava antegozando a liberdade, pela primeira vez, depois de 3 anos, iríamos ao encontro da frente de batalha. Somente mais tarde saberíamos que risco enorme tinha sido nesse encontro. Aí, no instante em que meu colega finalmente apareceu correndo, abre-se o portão de entrada do campo e lentamente avança um magnífico automóvel cor de alumínio, ostentando grandes cruzes vermelhas, indo em direção da área de formatura dos prisioneiros.
chega o delegado da Cruz Vermelha Internacional de Genebra para tomar sob sua proteção o campo e os seus últimos reclusos. Quem ainda pensaria em fugir? Do interior do carro saem caixas de remédios, cigarros são distribuídos, somos fotografados e a alegria é geral. Agora já não precisamos correr o risco de tentar atravessar as frentes de combate. O delegado hospeda-se na casa de um agricultor próximo ao campo, pois quer estar disponível à noite para qualquer caso. Naquele primeiro arroubo de alegria, tínhamos esquecido completamente o terceiro cadáver. Agora o levamos para fora e o deixamos rolar para dentro da estreita sepultura que lhe cavamos. O guarda que nos acompanha e supervisiona de uma hora para outra é a amabilidade em pessoa. Ele começa a perceber que as coisas agora podem tomar outro rumo e procura contato conosco. Em todo caso, ele toma parte na breve oração que pronunciamos antes de fazer cair a terra sobre o cadáver. Após aquela nossa tensão interior e o nervosismo dos últimos dias e horas, nessa reta final, em nossa corrida contra a morte, as palavras com que suplicamos paz na nossa oração devem ter sido das mais ardentes que um ser humano jamais pronunciou. Assim, passa esse dia, o último em nosso campo, na vivência de uma liberdade interiormente antecipada. Porém, a nossa expectativa falhou num ponto. Apesar de o representante da Cruz Vermelha afirmar, com base numa convenção, que o campo não poderia mais ser evacuado, e a despeito da sua presença no lugarejo próximo à noite, chegam caminhões com integrantes da SS dando a ordem de desocupar o campo imediatamente. Dão-nos a entender que os últimos prisioneiros restantes devem ser transportados para um campo central, de onde dentro de 48 horas seriam levados para a Suíça e trocados por prisioneiros de guerra. O pessoal da SS está irreconhecível, tal a amabilidade com que insistem para que subamos sem medo nos caminhões e nos alegremos com a chance que nos seria dada. Quem ainda tem forças já corre para os caminhões. Com muito sacrifício, os gravemente enfermos e totalmente enfraquecidos são erguidos para a plataforma da viatura. Meu colega e eu já não escondemos nossas mochilas e nos colocamos de pé, prontos a ser incluídos entre as 13 pessoas a serem levadas pelo penúltimo caminhão. O médico-chefe é que faz a distribuição. Estamos ali de pé e somos 15 pessoas. Ao contar os 13 que irão, ele nos deixa fora. Os 13 são postos no caminhão, enquanto nós dois que ficamos para trás, surpresos, decepcionados e indignados ao partir a penúltima leva, nos queixamos ao médico-chefe. Ele se desculpa alegando estar exausto e distraído. Por engano, ele teria achado que ainda pensávamos em fugir. Tomamos de impaciência, sentamos-nos novamente, mas de mochila às costas, e com os prisioneiros restantes ficamos esperando o último caminhão. A espera é muito longa. Deitamo-nos sobre os catres desocupados da enfermaria, completamente desgastados, que estamos pela guerra de nervos das últimas horas e dias, pelas esperanças despertadas a se alterar sucessivamente com a desilusão, pelo vai e vem entre alegria imensa e tristeza mortal. Estamos prontos para a viagem. Adormecemos sem tirar roupas nem sapatos. Acordamos com o barulho de tiros de canhão e fuzil, o clarão de foguetes sinalizadores, o sibilo de balas atravessando até as paredes do barracão. O médico-chefe entra correndo e nos manda buscar cobertura no chão. Do beliche acima de mim, o companheiro pula com os sapatos em cima da minha barriga. Agora sim, estou bem acordado. Logo sabemos o que está havendo. Chegou a frente de combate. O tiroteio vai diminuindo até parar por completo. A noite cede ao crepúsculo. Lá fora, o mastro do portão principal do campo ostenta uma bandeira branca. Apenas semanas mais tarde é que nós, o reduzido e último grupo daquele campo, ficamos sabendo que até mesmo naquelas horas derradeiras o destino nos fizera mais uma vez de joguete.
Experimentamos a ambiguidade de toda decisão, ainda mais quando justamente vida ou morte estão em jogo. Quando aqueles que naquela última noite julgaram que os caminhões o levariam rumo à liberdade, tivemos que pensar mais uma vez naquele conto que fala da morte inteira. Semanas mais tarde tive diante de mim fotografias tiradas num pequeno campo, não muito distante do nosso, para onde haviam levado os meus pacientes. Trancaram-nos em barracões que foram incendiados. As fotografias mostravam os cadáveres semi-carbonizados. E essa finaliza essa porção, e a próxima é irritabilidade. Um grande abraço